Olá, bom dia. Prontos e felizes para a prova? Faltam mais 7 alunos para a prova, ok. Vamos ver poucas mais coisas, bem resumindo. Se quiser dar uma olhada na câmera, agradeço. Bem resumindo, vou tentar dar umas respostas que eu prometi durante o semestre para a unidade 3. Obviamente, eu vou esquecer umas coisas. Se alguém ficou com dúvida, agora é o tempo certo para perguntar. Então, vamos lá. A gente viu os 7 primeiros axiomas da teoria ZDF, que é uma fundação de matemática. A gente viu o que significa isso. A gente consegue traduzir toda a matemática que nos interessa nessa linguagem de teoria de conjuntos. Então, forma-se cada teorema que alguém vai afirmar que ele conseguiu provar, acaba sendo uma afirmação sobre uns certos membros, uns certos objetos pertencendo a certos conjuntos, nada mais. A gente construiu muita coisa. Aqui Igor fez um inventório no grupinho de todas as coisas que a gente viu. Não vou escrever tudo isso aqui, espero que a gente pegou uma ideia. Mas ainda não temos uma teoria satisfatoriamente forte para certas partes pouco mais avançadas, porque a gente já viu bastante coisa. Agora, o oitavo, o Z8, vamos dizer aqui, seria o famoso axioma de escolha, AC, Axiom of Choice. E esse é o mais controversial axioma de Zermelo. A gente viu um lado dele naquele problema que tinha a ver com existe uma sobrejetora, onde Igor falou com umas palavras muito legais. Eu gostei muito porque ele falou, eu acho que eu posso escolher. Eu gostei muito dessa frase, especialmente a palavra acho, porque isso enfatiza que existe uma certa briga, questão de opinião, talvez se a gente pode aceitar isso como uma coisa trivial, porque todos os axiomas que a gente viu até agora, acho que ninguém poderia falar, ei, para o jeito que eu penso em conjuntos de matemática, de jeito nenhum eu concordo com o power set, por exemplo. Ou, sei lá, com o empty set. Eu acho que não existe conjunto vazio. Seria meio bobo atacar esses axiomas, mesmo que existem teorias onde, por exemplo, você muda o power set. Porque o power set tem uma peculiaridade, ele cria esses conjuntos muito grandes, especialmente se você alimentar para ele um conjunto infinito. Aí, neste momento, de ZDF1 a ZDF7, por exemplo, a gente consegue construir conjuntos incontáveis. Como? Alguém? Bora acordar? Não, porque se eu ficar aqui no vazio mais, todos os conjuntos que eu vou criar assim, nessa ideia, vão ser todos finitos. Como posso criar um conjunto incontável? Não, porque eu não construí programas, eu quero ficar na ZDF, com as coisas que a gente já tem. Eu quero, pelos axiomas, construir um conjunto incontável. Isso era um dos problemas para hoje. Saiu, felizmente, que ninguém quer responder. Como posso construir um conjunto incontável? Pelo ZDF1 até ZDF7. Vamos acordar. Ok, primeiramente você tem que definir esse conjunto que você afirma que é incontável e depois procurar provar que realmente ele é incontável, mas a pergunta é como você vai construir esse conjunto. Pode ser em qual conjunto? A pergunta é, como eu posso, ficando apenas na teoria de ZDF1 a ZDF7, como eu posso construir um conjunto que eu garanto que é incontável? Ele tem razão, mas ela não quer continuar a frase. Tipo, se você ficar criando power set. De quem? De um conjunto que... Qual? Sei lá, começando com vazio. Temos o mesmo problema, começando com vazio. Aplique milhões de vezes o power set, você vai acabar com um conjunto que tem 2 elevado a milhão de membros. É um conjunto nem infinito.
Então, com certeza não é incontável. Bora acordar? E afinal, qual é certo o conjunto do infinito? Muito bem, o conjunto, o axioma de infinito garante um certo membro I. Eu sei que esse conjunto é infinito, certo? Agora, não sei, talvez ele já é incontável, o I. Ok? Mas eu poderia aplicar o power set ou no próprio I, eu garanto então que vai ser incontável. Por quê? Porque temos o teorema de Cantor, isso, certo? Ou eu poderia aplicar no próprio N, porque o N eu já construí no Z de Fuma até Z de 7. Então o power set de N é conjunto. E o power set de N é incontável. A única coisa que posso ver, eu vou deixar para quem interessa ver isso, qual é o único buraco que eu preciso ver realmente se dá certo aqui com essa argumentação? Não faria sentido aceitar já tudo que Anderson falou. Precisamos cobrar uma coisa. A Anderson, qualquer pessoa quer aceitar essa argumentação. Ele vai mostrar onde, no caso, sabendo que isso aí, A menor que o power set de A, existe uma função que em um determinado ponto ela quebra, então ele mostra isso. Mas Cantor provou isso, não provou? Então, Anderson vai falar aí, Cantor provou isso, ganho, então vou usar os naturais são incontáveis, pronto. Qual é o probleminha? O vazio? Oh? O vazio. Como assim o vazio? Porque você vai considerar que o zero é o vazio. Não importa. Eu consegui criar uma representação dos naturais. Eu, pegando o power set disso, vai ser incontável. O problema é... Aquela primeira condição do 07, que o vazio pertence ao conjunto. Então, eu colocaria que o zero pertence aos naturais e os sucessores. Sim, mas qual é o problema com isso? É o que a gente não tem o zero literalmente, mas a gente achou como representar o zero usando o conjunto vazio. E deu certo. Bem, a única coisa que realmente precisamos verificar é se aqui realmente podemos usar a prova desse teorema de Cantor ficando dentro da teoria de Z de Fuma até Z de 7. Faz sentido isso? Então, se realmente precisamos ver se realmente a prova de Cantor usou algum conceito mais forte fora do Z de Fuma até Z de 7. Bem, voltando no axioma de escolha, que foi o mais polêmico axioma de Zermelo, tem muitas afirmações que acabam sendo todas equivalentes entre si e todas equivalentes com o axioma que o Zermelo chamou de axioma de escolha. Uma das maneiras é que se você tem certos conjuntos todos não vazios e todos juntos 2 a 2, se você tem um conjunto de vários conjuntos, você pode... Existe um conjunto, vamos chamar esse de A. Existe um conjunto epsilon de A, tal que o epsilon de A interseta todos os membros do A num singleton. O que significa isso? Significa que esse a gente chama de conjunto escolha. Podemos também definir função escolha. A ideia é que ele te permite fazer umas escolhas aqui. Esse conjuntinho que eu peguei aqui intersetou todos os conjuntos do meu conjunto inicial em exatamente um membro. Isso quer dizer que se eu tenho esse conjunto escolha e alguém falar, ei, qual é o cara escolhido aqui? Bem, esse. Qual é o cara escolhido aqui? Esse. Então isso te permite fazer as escolhas e é bem natural aceitar, pelo menos nessa forma que Zermelo enunciou o seu axioma, ninguém razoável ia duvidar, né, que existe um tal conjunto. É como se fosse uma chave no array. Uma chave? O epsilon. É como se fosse uma chave de um array. De uma array? De um arranjo. A chave em qual sentido? De a gente colocar um número e ele já apontar onde está. Tipo um cache. Não estou conseguindo imaginar isso dessa maneira. A ideia é que você tem várias coleções, vários grupos, vários times, sei lá o quê.
e uma coisa de escolha seria uma coisa que escolha para cada um deles um cara. Essa é a ideia. E por que isso foi tão polêmico? Zermelo usou isso para provar um teorema muito assustador, que todo conjunto pode ser bem ordenado. Alguém lembra o que é uma bem ordem? Essa é uma total. Uma bem ordem, além de ser total, ela satisfaz que qualquer conjunto não vazio tem mínimo. Então, por exemplo, os naturais são uma bem ordem. Isso, na verdade, boa ordem. Sei lá, eu falo bem ordem para ficar mais perto do inglês, que é chamado well ordering, que o inglês é totalmente errado lá, deveria ser good ordering, mas enfim. Então, fico traduzindo o erro para bem ordem. Aí, um exemplo então de uma ordem boa, uma bem ordem, é usar a ordem dos naturais. Qualquer subconjunto que você vai pegar dos naturais sempre tem um mínimo. O princípio da boa ordem fala que os naturais tem o mínimo. E em FMC1 a gente, supostamente, pelo menos, demonstra e prova que pelo esse princípio e o princípio da indução são equivalentes. Como você vai provar que a indução funciona? Você assuma o princípio da boa ordem. Se você não quiser assumir isso, você tem que assumir o princípio da indução para conseguir provar que os naturais é um conjunto bem ordenado. Então, Zermelo conseguiu provar um teorema chocante que todo conjunto pode assumir uma boa ordem. A gente pode definir uma boa ordem em qualquer conjunto. E o conjunto mais chocante é os reais. Porque, por exemplo, nos inteiros, que a ordem original, a ordem canônica dos inteiros não é boa, porque qual é um exemplo de um conjunto que não tem mínimo? De inteiros? Os inteiros, certo? Não tem mínimo. Ou os negativos, ou qualquer um que vai para a direção ruim, certo? Mas como poderia definir uma boa ordem neles? Me deu uma ideia? Isso é muito fácil. Uma nova ordem, reordenar os inteiros. Uma nova ordem que vai ser. Como? Por ser de? Não estou entendendo. Peraí, a minha pergunta é como posso definir nos inteiros uma ordem. Então eu quero uma resposta do tipo: o x vai acabar sendo menor ou igual a de y, se é somente se, estamos definindo uma nova ordem e agora preciso decidir quando o inteiro x vai ser menor ou igual a de y. Só que vai ser uma nova ordem, sei lá, posso trocar até meu símbolo aqui para me lembrar que não é a canônica. Usando negativos, o maior. Como? Usando a página negativa, o zero seria o menor. O que você escreveria aqui? Para entender a ideia? Seria tipo x maior que y. X maior? Inverter da ordem. Para os negativos, no caso. Em vez de menor, colocar maior. E ordenaria zero, como se fosse. Então você só vai inverter a ordem? Então não vai ter mínimo porque... Não, zero seria o mínimo. Os dois lados. Ele estava a distância com zero. Mas se pensar assim, ele vai definir uma métrica, uma distância. Nesse caso, por exemplo, 2 ou menos 2 são o quê? Incomparáveis? Então não vai ser. Como? Menos 1 é menor que menos 2. Nessa nova ordem dele. Aí o menor seria 0. Mas o menos 2 e o 2 é o quê? Seriam iguais, Não iguais, seriam incomparáveis. Mas como posso arrumar isso? A ordem dele funciona muito bem. É só falar que, beleza, entre dois com módulos iguais, o negativo é menor, pronto. Então, nesse caso, a ordem que ele definiu foi 0. Aí. Foi 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Está lembrado alguma coisa? Ou seja, qualquer contável, é muito fácil definir uma boa ordem nele, porque a gente pode apenas mapear os contáveis naturais, consultar a ordem dos naturais, para responder na ordem do conjunto original. Então é exatamente o que Anderson fez, talvez sem perceber. Então nos racionais também eu posso ordenar os racionais numa ordem boa. Então, basicamente, se você estabelecer uma obrigação, Pois é. você está fazendo reordenando. Exatamente, você está reordenado, ou seja, beleza, isso não é impressionante de jeito nenhum, mas Zermelo provou que todos os conjuntos podem ser assumam uma boa ordem usando o axioma de escolha, inclusive os reais. Agora os reais, ninguém consegue escrever, definir uma boa ordem. Mas supondo o axioma de escolha, se
Zermelo provou isso. Assim que conseguiu provar uma coisa chocante, os matemáticos começam a criticar. E o que é interessante é que muitos matemáticos que criticaram o teorema de Zermelo, era óbvio o que foi que Zermelo usou para conseguir essa coisa estranha, foi o axioma de escolha, então todo mundo queria atacar o axioma de escolha. Que nessa maneira que Zermelo anunciou é bem natural, mas alguém falou, peraí, se o A é muito infinito, como vou fazer uma infinidade de escolhas assim do nada? E o que foi interessante é que os próprios matemáticos que criticaram o Zermelo, grandes analistas da época, eles tinham usado o tempo todo esse axioma sem perceber. Ele tinha usado isso para provar teoremas deles e tudo mais. Então, se você não pensar muito, é muito fácil usar essa coisa muito forte sem nem você perceber que você está usando algo estranho. Uma outra coisa muito estranha que podemos provar com o axioma de escolha é o paradoxo Banach-Tarski, que o paradoxo Banach-Tarski tem um jeito de falar meio engraçado. Em palavras de rua, de padaria, está dizendo que se você tem um bolo de chocolate, você pode cortar esse bolo de chocolate em 5 pedaços, reordenar apenas os pedaços, virar, sei lá, girar, mas sem nem... e botar eles junto de novo e criar um bolo com 2 vezes o volume do bolo de chocolate original. Agora, um resultado desse tipo merece o nome de paradoxo porque está indo muito contra a nossa intuição. Ninguém assume que pode fazer isso. O Banach não falou de bolo de chocolate, ele falou pega a esfera sei lá, de área 1, não importa, escolhe uma área, um volume. E tem como separar ela em 5 pedaços, só 5, nem infinito, só 5 pedaços. Então é uma quantidade finita, além disso é pequena. Pegar esses 5 pedaços, apenas girar ou translocar, como? Transladar eles, certo? Girar, transladar, é isso mesmo. Sem nem shrink, sem esticar, sem nem... Isso, obrigado. E você vai criar uma nova bola de 2 vezes, ou 2 bolas, podemos fazer do mesmo volume. Aí tem muitas afirmações que acabam sendo equivalentes com o axioma de escolha. Umas são muito paradoxicas, outras são bem naturais. Esse enunciado do axioma de escolha eu acho bastante natural. E com o axioma de escolha também conseguimos provar uma das grandes perguntas que a gente tinha, que era a comparabilidade de cardinais. A gente deixou essa pergunta, é uma das coisas que prometi voltar para falar. Essa afirmação é verdadeira para quaisquer 2 conjuntos, que um dos 2 tem que ser verdade. É uma grande pergunta que a gente não consegue provar sem o axioma de escolha, mas com o axioma de escolha acaba sendo verdade, que para quaisquer 2 conjuntos que você tem, necessariamente um vai ter menor ou igual a cardinalidade do outro. É uma coisa bem natural para aceitar. Tem até um livro que é cheio de diferentes coisas, de enunciados. É como se o axioma de escolha aparece muitas vezes em matemática com roupas diferentes, e às vezes essas roupas nos fazem pensar que, obviamente é verdade. Às vezes é uma coisa tão doida que a gente nem entende bem se deve ser verdade ou não. E às vezes é uma coisa que é absurdamente estranha, como o paradoxo de Banach-Tarski ou o well ordering dos reais e tudo mais. Bem, a outra pergunta que tinha ficado das grandes perguntas naquele tempo foi o continuum hypothesis, que estava dizendo que entre os naturais e os reais não tem nenhuma cardinalidade, ou a versão generalizada dele. E caiu no Plicker naquele momento, e eu falei que aqui é um dos primeiros Plickers que tem 2 respostas certas, porque com a axiomatização que a gente aceita, que é a ZFC, esse C quis dizer choice, Zermelo-Fraenkel with choice, essa é a ideia do ZFC. E em geral, até com o axioma de escolha, então, você não consegue, depois de trabalho de Gödel e de Cohen,
a gente sabe que você não pode provar o contínuo hipótesis com essa teoria, e também sabemos que não pode refutar o contínuo hipótesis lá. Ou seja, você pode adicionar ele como se fosse um axioma dentro da tua teoria, ou você pode adicionar a negação disso, vai ficar de boas. De boas quer dizer o quê? Que não vai criar alguma inconsistência, não vai contradizer os fatos anteriores. Se tem inconsistência aqui, quer dizer que já tem aqui. E se tem inconsistência aqui, quer dizer que já tinha um bug aqui. Ou seja, está seguro adicionar isso nele e a negação dele também. Ou seja, você não consegue provar esse teorema que todo mundo queria provar na época. Bem, temos mais dois axiomas que a gente não viu, do replacement e do foundation. O foundation também é interessante ver o que acontece se você pegar a negação dele, o anti-foundation. O foundation praticamente está dizendo que se você começar com um conjunto nessa teoria, é ficar apontado num conjunto, e agora ele ficou o teu conjunto. E você veja os membros dele, você aponta num novo conjunto, ele ficou o teu conjunto. Você faz isso, blá 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 blá. O axioma praticamente está dizendo que em infinito passo num infinito número de passos, você vai acabar apontando em qual conjunto? O vazio. E todos os conjuntos que a gente conseguiu construir, no final das contas, se você ver como eles estavam, sei lá, são coisas desse tipo. Aí você começa com esse conjunto, você vai lá, tá, vou apontar esse conjunto, ok? Então o teu conjunto é esse, esqueça outro. E agora? Ou você vai apontar diretamente para o infinito. A ideia é que você não tem como ficar jogando esse joguinho para uma partida infinita. Agora, existem outras axiomatizações de teoria de conjuntos, além dessas, que a gente não vai investigar, obviamente. Só queria falar que existem. E umas até limitam o axioma de power set. Porque o power set consegue criar umas coisas assim muito grandes. Aí alguém poderia falar aí, no mesmo jeito que a gente pegou o esquema para o separation, a gente vai querer um filtro no power set. Você não vai ter uma ferramenta tão grande que ela vai criar o power set de qualquer conjunto, o conjunto dos todos os subconjuntos da tua entrada. Você vai conseguir apenas aqueles subconjuntos que satisfazem aquele filtro. Ou seja, um power set limitado. E além de teoria de conjuntos, tem outras fundações. Faz sentido pensar uma pesquisa muito atual que virou atual desde a época de Russell. Definiu aquela teoria de tipos, e hoje em dia a teoria de tipos está voltando bastante, prometendo coisas para conseguir ser uma fundação de matemática também, além da teoria de conjuntos. Temos a teoria de categorias também, que é completamente outro lado, onde você não começa como o conceito principal, primitivo, sei lá, o conjunto, mas a ideia é você quer olhar nas setinhas. As setinhas no sentido das funções. Bem, pelo menos o moral da história é que não é a única fundação de matemática que temos. Tem várias e... Bem, perguntas? Resumindo esses assuntos de teoria de conjuntos, fundamentos e tudo mais. Eu acho que não tenho... Só uma curiosidade. Toda a matemática que a gente viu antes dos axiomas, ela é válida? Tudo que a gente viu, se não me engano, às vezes eu minto, mas eu tento depois falar, eu menti aquele dia, mas se não me engano, a principal mentira que a gente tem usado é pegando o conjunto universal. E a gente já viu muito bem que realmente a gente não tem o direito de definir. A segunda mentira é que eu fiquei falando muito na unidade 1.1, que é um jeito de definir um conjunto, é escrever isso. E aqui escrever uma coisa, x pertence ao A, se é somente se, supostamente definindo A. A gente definiu muita coisa na unidade 1 assim. Qual o problema aqui? Isso, o set builder é escondido, certo? Isso é a mesma coisa de falar A igual pela definição com todos os xinhos tais que é blá. E o mesmo blá aqui. A gente viu que é esse bugado.
Se não me engano, a gente não viu alguma outra mentira grande. Não tenho certeza absoluta, porque eu lembro que eu falei tantas vezes, a gente vai ver mais sobre isso na unidade 3, a gente viu muitas das coisas que eu prometi, mas bem possível que nós temos a Gilberto hoje aqui, que está fazendo uma lista para me cobrar. Bem, outras perguntas? Oi. A pergunta dele foi mais tipo, nós temos direito de dar esses axiomas sem... Por que a gente pode dar esses axiomas como verdade? Não, a ideia, boa pergunta, por que aceitar essas coisas? Por que aceitar essas coisas e ter tanta coisa depois, se baseado nisso, se a gente usar a sua cabeça? Bem, a ideia é, vamos ver por que esses axiomas foram criados in the first place, tá? E foi por causa do paradoxo de Russell, então isso necessita uma fundação. Porque se você não vai tomar cuidado, a coisa vai explodir. Agora alguém poderia falar, ei, vamos ignorar isso. E a maioria dos matemáticos que trabalham matemática que não tem a ver muito com lógica, teoria de conjuntos, fundamentos, essas coisas, pouco se importa com os fundamentos. Aí fica no coração mesmo. E em geral, se você não forçar a barra, você não vai cair nesses problemas de Russell, mas eles estão lá. Então, e Zermelo viu que exatamente como consertar, uma maneira muito simples para consertar o bug que está na set builder, e toda a matemática que os matemáticos têm usado é muito fácil ser adaptada para tomar esse cuidado. Então a ideia é você querer trabalhar de uma maneira livre, possivelmente perigosa, onde qualquer coisa que você consegue provar, alguém poderia falar, tá, mas você trabalhou nessa maneira livre, eu sei que tem um paradoxo de Russell lá, então com as ferramentas que você usa eu não vou confiar em nada. Agora se você falar, não, peraí, eu tomei cuidado, eu estou nessa fundação, então a única coisa que eu peço para você aceitar são esses 7, 8, 9 axiomas. E agora, o que é extremamente genial nesses axiomas de Zermelo é que são todos realmente muito simples e muito fácil de aceitar, exceto o axioma de escolha, são todos muito fáceis de aceitar. E o axioma de escolha a gente acaba aceitando porque sem o axioma de escolha a gente não consegue provar muitos resultados que queremos provar. Agora, infelizmente, junto com ele, chegam umas coisas meio esquisitas que a gente não queria. Aí tem muitas pessoas tentam ver o que a gente consegue se a gente pegar versões de axioma de escolha limitadas. Existe, por exemplo, a mais famosa é o Dependent Choice, onde a diferença é que você pode ainda fazer escolhas, mas suas escolhas dependem das escolhas anteriores. Ou existe também o axioma de escolha contável, que te permite fazer uma quantidade contável apenas de escolhas, senão umas escolhas muito grandes. E esses axiomas são realmente diferentes em poder. Então você pode ver, ok, não vou aceitar todo o axioma de escolha, o full axiom of choice, eu vou ver o que eu consigo com apenas o dependent choice. Também você pode mudar a lógica, porque a teoria de conjuntos não serve sozinha como uma fundação de matemática, ela chega junto com a first order logic, o FOL, que a gente está usando. Como outra ideia, por exemplo, na teoria de tipos, você não tem essas duas coisas separadas. A lógica e a matemática, vamos dizer, são juntas lá. É bastante interessante. Mas aqui você aceita. Então, os únicos tipos de coisas que existem realmente fazendo matemática em teoria de conjuntos são dois: conjuntos e propriedades, afirmações. Então, cada vez que eu falo existe afirmação um objeto, beleza, são essas duas grandes coisas. Para aquele que faz teoria de tipos, os objetos se separam em tipos diferentes. Para aquele que é realmente conjuntista no coração e bem viciado nos conjuntos, ele vai falar, não, só tem conjuntos aqui. Então, objetos, quer dizer conjuntos, e a outra coisa que eu aceito são propriedades. Mas para trabalhando na teoria de tipos, não existe essa separação. E então você trata a matemática e a lógica não como umas duas coisas separadas. Mas para conjuntista faria sentido falar se eu trocar a lógica, porque tem várias lógicas também. Se eu trocar a lógica clássica que a gente tem usado aqui, é pegar uma lógica construtiva, onde, por exemplo, ela não aceita certas... Não consigo entrar em 2 minutos nesse assunto, mas seria uma lógica onde demanda... Se você afirma que existe algo,
não basta você criar uma contradição pela hipótese que isso não existe, mas para provar que existe algo, você realmente precisa falar, aqui eu construí esse algo e ele realmente tem a propriedade que você quer. É similarmente para a disjunção também. Não basta apenas supor que uma coisa é errada para provar que a outra é verdade. Você precisa realmente, numa condição A ou B, responder falando, ei, ou A é verdade, ou ei, ou B é verdade. Você precisa falar qual das duas coisas. É uma lógica mais limitada, mas muito mais interessante no sentido de ela fica mais perto, ela tem um sabor muito mais computacional. Então, literalmente, os teoremas acabam sendo programas, de uma maneira meio profunda, na verdade. Como? Sim, exatamente, tem esse isomorfismo, a gente discutiu sobre isso, tem esse isomorfismo chamado Cary-Howard, onde ele fala que você tem types, os tipos aqui, e tem teoremas, fórmulas, sei lá, e tem programas aqui que tem certos tipos, programas no sentido de programas que a gente programas que atendem os seus certos tipos. Por exemplo, o tipo pode ser de alfa para vita, uma função de alfa para vita, uma função de alfa cross vita para gama, sei lá. E você consegue escrever um programa nesses tipos, e no outro lado você tem proofs que correspondem aos programas, e aqui proposições, fórmulas ou teoremas. E os dois trabalhos, vamos dizer teoremas, ou não quero falar teoremas porque vou falar fórmulas. Então você tem proposições. Então a ideia é que você tem os tipos, e o teu trabalho de conseguir criar um programa num tipo corresponde diretamente com o trabalho do matemático quando está fazendo uma prova. Você pode executar, de uma certa maneira, tua prova e calcular lá. E quando você está numa lógica construtiva, uma lógica intuicionista, como a gente fala, essa ligação é bem forte. A gente toca pouco nisso, se rolar de novo na programação funcional, um pouco nesse assunto. Outra coisa, acho que podemos terminar. Infelizmente, tem muita coisa de conteúdo, a gente não andou com o ritmo certo. Tem muita coisa que a gente deixou fora. Agora, se alguém queria discutir essas coisas, na quarta-feira é o lugar certo. E eu vou tentar, pelo menos, resumir, dar uns certos pointers para ajudar para quem queria aprofundar nesses assuntos. E a gente pode discutir em qualquer momento depois disso também. Bem, já imprimiu a censurada a prova? Tentou assim, no Luís? Tentou olhar no Luís? Não? Tenta. Bem, então, terminamos aqui a teoria axiomática de conjuntos. Espalhem, vou acabar o vídeo também.